graças a Deus estamos aqui mais uma vez. Não é relaxo da nossa parte quando demoramos um mês e tanto, 2, para aparecer aqui. Há muito trabalho para se fazer. Nós temos um trabalho no PDS, um trabalho nas colônias. E eu digo para vocês um negócio interessante. Parece, e acreditamos ser, predestinação. Quando a pessoa está em determinado, tem que estar em determinado culto, determinada reunião. Se eu disser para vocês que os irmãos naquele ramal se esqueceram que a chance que eles têm de ter o pastor lá no PDS é na quarta sexta-feira do mês. Porque no quarto final de semana do mês, o nosso copastor, nosso pastor auxiliar, está em Altamira. Não viajou para lado nenhum. Então, no quarto final de semana do mês, é a chance de nós estarmos ou por aqui ou lá pelo PDS. Num mês aqui e no outro mês naquela região do Anapu. E no primeiro domingo do mês é o culto de Santa Ceia. E o nosso pastor auxiliar vai para Macapá. O segundo domingo do mês, ele vai para a cidade de Medicilândia e eu fico na igreja de Altamira. No terceiro domingo, ele vai para Uruará e eu continuo na igreja de Altamira. No quarto final de semana do mês, ele está em Altamira. É quando nós aproveitamos para escapulir, para correr onde estão aqueles que estão mais distantes, para também ouvirem da palavra. E nós chegamos no quarto final de semana do mês atrasado, era numa sexta-feira lá no PDS, e o irmão dono do lote, onde tem a igrejinha, com o outro irmão que ficou noivo anteontem, tinham saído para dar uma pescada no rio, que ficava uns 30 quilômetros de distância. Mas eles esqueceram que essa é a quarta sexta-feira do mês? E como é que uma irmã que tinha prometido uns queijos para uns fregueses para vender, saiu a mais de 15 quilômetros de distância numa pop, trazendo 2 crianças, e disse para o esposo, eu já vou arrumada com as crianças, porque é sexta-feira, pode ser que tenha o culto. Deu de cara com o pastor lá e voltou, chorando de alegria, super abençoada. A mais de 15 quilômetros de distância, e o que morava a 100 metros da igreja não estava. Como é que você explica um negócio desse? Não tem explicação. Tudo que nós sabemos é, Deus nos ajude a estar na hora certa, no dia certo, no lugar certo, em que é a vontade dele para nós. Amém? Bom, então nós temos muita gente de fora hoje. Nós temos o irmão Geraldo, mas a irmã Alzira, lá de Tailândia, que já foram apresentados. O irmão Francisco, mas a irmã André, nós ficamos com dificuldade de apresentar eles, porque nós não abrimos mão deles ainda. Eles estão por ali assim, mas ainda são quase nossos ainda. Não ficamos tudo bem cá. E temos gente até de Altamira, vocês acreditam uma coisa dessa? A irmã Maria de Lourdes está ali, ó, de Altamira, nos visitando hoje. Os Itucuruí está o irmão André, o irmão Gabriel e a irmã Laiane. Tem 3 lá de Itucuruí. E daqui do Breu, quem nós ainda dizemos que é visitante na igreja, é essa senhora que está aqui ao lado da irmã Andréia. Nós já chamamos ela de irmã, mas ela, eu tenho certeza que quando o Senhor sacar a espada de 2 fios, e cortar a última corda que ela está amarrando aqui na terra, ela zarpa junto com essa turma. Ela corre para cá e diz, eu também quero ir. Já estou livre. A última corda foi rompida e eu estou pronto. E nunca se esqueça daquela palavra. Ele vai precisar da senhora.
Por isso, quanto mais cedo a senhora se afirmar, melhor. Que a hora que ele chegar cambaleando as quedas, que se encostar na senhora, se a senhora não estiver firme, vai tomar os dois. E se a senhora estiver firme, ele vai ter em quem se encostar. Graças a Deus. Pois bem, minha gente, vamos... Hoje é o dia, né? A igreja está cheia, eu me lembrei daquele negócio, irmão Geraldo. Até eu fiquei animado com esse tanto de gente aqui, que está tudo bem, que agora a festa vai ser grande e que nós vamos varar, quem sabe, menos até meia-noite hoje, né? E eles ficam apavorados quando eu digo que vou aproveitar, porque demorei a vir, e nós vamos ficar até mais ser o dia aqui, que nada, quando demora muito é 1 hora. E aí já estamos voltando. As leituras de praxe para o culto de ceia, todos vocês já sabem onde fica, né? Já trazem marcado a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 11, começando no verso 23 até o versículo 31. E depois, São João, capítulo 13, do verso 12 até o verso 17, mais ou menos. Essa leitura de 1 Coríntios tem a ver com o pão e o vinho. A de João 13 tem a ver com o lava-pés. E depois nós vamos escolher uma escritura para um pequeno assunto antes da comunhão. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Depois que lhes lavou os pés e tomou os seus vestidos e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Agora voltemos na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 6. A segunda epístola aos Coríntios, o capítulo 6, apenas 5 versículos para o nosso rápido assunto. Começaremos no versículo 14. Segunda epístola aos Coríntios, capítulo 6,
começando no versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por quê? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Nosso Pai Celestial, lemos as tuas palavras. A Escritura que nos fala do pão e do vinho, a Escritura que nos fala do lava-pés, da grandiosa lição de humildade que o Senhor passou para os seus discípulos. E agora uma Escritura que diz para nós, que traça para cada um de nós uma linha divisória entre a luz e as trevas, entre o fiel e o infiel, entre o templo de Deus e os ídolos. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, ajuda-nos. Às vezes aquilo que nós pensamos que é imundícia e que nós devemos nos separar para sermos teus filhos, é apenas pensamento nosso. Precisamos de ti, precisamos do teu profeta, precisamos do assim diz o Senhor, para dizer para nós que tudo aquilo que não te agrada é abominação ao Senhor e, portanto, é imundícia. E os filhos e filhas de Deus devem apartar-se daquilo que é imundo, Senhor. O que aos olhos dos homens parece grande coisa, para o Senhor é uma grande abominação. O que para o mundo é sabedoria, para o Senhor é loucura. Portanto, ajuda-nos, ó Deus, a conhecer a tua perfeita vontade. Fala-nos mais uma vez a tua palavra, de tal maneira que, como espada de dois fios, ela corte o que está dentro de nós, que porventura não te agrada, como uma verdadeira circuncisão, pois estamos dispostos a sermos corrigidos, a sermos redarguidos, a sermos consolados pela tua infalível palavra, a ouvir do teu grande e glorioso poder, para nos fortificar na fé e na graça que é em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, fala-nos mais uma vez, porque todos nós, filhos e filhas de Deus, nos satisfazemos em ouvir a tua voz. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar. Vamos cantar só o coro ou a primeira parte da primeira estrofe do hino à oração. Ou falar com Deus. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Aleluia.
Graças a Deus. Então vocês viram só que, por mais que os homens tenham as grandes coisas para ver, para pensar, para julgar segundo o critério deles o que é grande, o que é importante, o que é famoso, o que é isso. Hoje está tão comum a gente ouvir falar os famosos, as famosas, famosidades. E justo o que é famoso para o mundo é uma verdadeira abominação para Deus. Desde os trajes e o comportamento das mulheres brasileiras consideradas famosas, quando olhamos na mensagem, o profeta diz que diante de Deus está igualzinho um vaso sanitário que faz muito tempo que não é asseado. Meu Deus. Agora na mensagem, o poder de transformação. Começando no parágrafo 290, nós chegaremos já já a esse ponto da leitura que fizemos. Então o Espírito se moveu sobre ele e o enviou ao Calvário, à cruz, para trazer luz neste dia, e luz a todas as sementes predestinadas à igreja deste dia, transformando filhos e filhas de Deus à sua presença. Não tropecem na palavra predestinação. Eu já expliquei isso, veja. Eu quero lhes mostrar. Efésios 1:5. Veja. Do mesmo modo que você esteve, veja, do mesmo modo que, como você esteve em seu pai, como eu disse a outra noite, do mesmo modo que como você esteve em seu pai no princípio. Se você não esteve, você não estaria aqui. Porém, veja, tive de ir a um campo, do campo, para produzi-lo. E agora você é seu filho, você é sua filha, você é uma semente. Apartai-vos, não toqueis nada imundo ou impuro, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Se você é cristão agora, uma semente predestinada, genuína, você esteve em Deus antes que houvesse um mundo. Você sempre esteve em Deus, o germe de sua vida, o qual é um atributo de Deus, o qual era seu pensamento. Digamos, por exemplo, esta bonita senhorita assentada aqui, veja, Deus disse, no dia haverá uma menina, seu nome será fulana de tal, ela será isto, assim e isto, e até mesmo sabia que exatamente nesta hora ela estaria sentada e ouviria a mensagem usando um vestido vermelho. Vamos aumentar aqui. E ele saberia exatamente quantos fios de cabelo teria na cabeça dela. Vocês lembram daquele dia? Aleluia. Aleluias. Veja, esse foi seu pensamento. Quem quer que seja seu marido, seja quem for, e ele ajuntaria isto, e vocês se sentariam aqui, e nesta cidade, neste dia. Não poderia haver nenhuma maneira de você deixar de cumprir isto, veja, porque você está crescendo. E enquanto você for semente no interior, crescendo, você tem de produzir exatamente o que a semente disse que você faria. É exatamente assim. É a sua palavra. Ele mantém a sua palavra. Ele vela por ela. Você esteve em seu pai como um germe. E você veio como uma filha.
Você, cada um de vocês, irmãos e irmãs, vocês vieram. Se vocês não estiveram em seu pai, vocês não teriam estado aqui. E se você não esteve em Deus, reticências. Se você crê na mensagem da Bíblia, e a presente mensagem do dia é uma vindicação dela. A razão por que você está sentado aqui é porque você foi predestinado para se sentar aqui. Aleluia. Você se sente bem? Eu também me sinto. Você não teria estado aqui de outra maneira. Você teria estado na rua, talvez bêbado, alguns de vocês, e alguns de vocês por aqui andando por aí com a esposa de algum outro homem, e vocês mulheres fora, casadas, e andando por aí com o marido de alguma outra mulher, ou algo dessa ordem. Veja, mas você foi predestinado para estar aqui. Aleluia! Veja, você não tem como evitá-lo. Você tem um pai, ele é Deus, e você era uma semente. Aleluia! E quando ele chega ao ponto em que ele o tem trazido agora até onde você estava nele, então, como um pensamento, agora você é uma pessoa que pode ter companheirismo com ele. Está vendo? Como vocês estiveram em seus pais no princípio, mas agora vocês são filhas e filhos e filhas de Deus, de modo que podem ter companheirismo com seus pais. Agora nós somos filhos e filhas de Deus, os quais podemos ter companheirismo com nosso Pai, Deus. Vejam, é simplesmente tão bonito. Vocês não gostam disso? A congregação diz sim. Aleluia. Então você se torna como ele. E se somos filhos, então vocês são atributos e estavam nele no princípio. Isso não é leite desnatado. Teólogo nenhum crê nisso. Eles creem no conhecimento, na ciência, nisso e naquilo. Mas naquilo que para a mente deles não tem lógica, eles não creem. E Deus não está sujeito à lógica de ninguém, à possibilidade de quem quer que seja, porque Ele é Deus. E lembrem-se, vocês estiveram nele no princípio. E quando Jesus, o qual é Deus, a palavra se fez carne e habitou entre nós, então vocês estavam nele e suportaram os insultos que ele recebeu. Vocês foram ao Calvário com ele e nele. Vocês morreram nele. Vocês ressuscitaram nele. E agora vocês estão assentados juntos em lugares celestiais nele. Estão vendo? Se eu sou americano, eu suporto toda a sua vergonha, eu suporto toda a sua glória, o que quer que ela tenha sido, eu sou cidadão americano, eu desembarquei em Plymouth Rock, sim, Senhor, eu desembarquei e eu estive no salão aquela manhã, quando assinaram a Declaração de Independência, eu assinei com eles. Eu sou parte de sua economia. Eu assinei a Declaração de Independência, isso mesmo. Eu estive com Washington em Valley Forge, quando ele atravessou o rio. Eu estive ali essa manhã, eu orei com ele. Vocês estiveram como americanos. Se você é americano, você esteve. Se você é brasileiro, você está nesta hora remando a vergonha que os brasileiros passam lá fora por ser a classe mais desordenada, mais bebedeira, mais desonesta que existe no planeta. E você, filho de Deus e filha de Deus,
O povo sai de Paris, a pior abominação em matéria de moral, para vir assistir carnaval no Brasil. Isso é uma vergonha para nós brasileiros. O profeta disse que ele era americano e toda a glória da América do Norte ele era parte, mas toda a vergonha da América do Norte ele tinha que sofrer junto. Eu hasteei a bandeira em Guam, eu ajudei a fazê-lo, eu tomei cada forte, eu levei sua vergonha como revolucionário. O que quer que ela tenha feito, eu sou. E o que quer que Cristo tenha sido, eu sou. Aleluia! O que Ele é, eu sou. Oh Deus, disse o profeta. Se Ele é considerado fanático, assim devo ser eu. Se ele foi considerado um Belzebu por suas obras do seu espírito, eu também sou. O que quer que ele tenha sido, eu sou. O que quer que ele tenha sido, você é. Nós devemos ser os criadores de sua imortalidade, sua liberdade ou sua fama, sua glória ou sua vergonha. O que é que Paulo quis dizer quando diz que os cristãos devem levar consigo os vitupérios de Cristo? O que é vitupério? É vergonha. Toda raça humana, quando olha para um cristão, quer ver no cristão um ser humano perfeito e não existe nenhum. Então todos nós temos que remar a vergonha de Cristo aqui na terra, porque você ama Cristo de coração, deseja ser um cristão de coração, mas é um ser humano imperfeito, impotente, incapaz. Nós devemos ser criadores de sua imortalidade, sua liberdade, sua fama, sua glória ou sua vergonha. Nós devemos ser isso. Nós devemos ser a igreja, a noiva de Jesus Cristo. Veja bem, quando se referiu à igreja, à noiva, o I está maiúsculo e está no singular. Não é igrejas, não. Eu vivi com ele na terra quando ele viveu. Eu morri com ele quando ele morreu. Eu ressuscitei com ele quando ele ressuscitou. Eu estou reunido e estou assentado com ele agora em lugares celestiais, porque eu sou parte dele. O que quer que ele seja, aí estou. Onde meu servo está, aí também estarei, disse o Senhor. Agora ele pode ter companheirismo conosco e através de nós e nos confiar a sua palavra, o que nós somos parte de sua palavra. Se ele é a palavra e nós somos parte dele, então somos parte da palavra. E como posso negar que tenho mãos? Não importa o que algum idiota pudesse, desculpe-me, alguma ciência dissesse que eu não tenho mãos, mas eu tenho mãos, eu sei que tenho mãos, eu as uso, eu sei que tenho um Deus, eu tenho um Salvador, eu sinto em minha alma, eu sou parte dele, isso é o que a sua palavra diz, isso é o que eu sou. E se nego uma parte disto, seria como negar que tenho mão, ouvido ou olho. Eu não poderia fazê-lo e permanecer um ser humano em meu juízo correto. Tampouco posso eu negar qualquer parte da palavra de Deus e permanecer em meu juízo correto, no espiritual, no correto Espírito de Deus. Eu tenho de aceitar o que a denominação diz ou o que Deus disse acerca disso. Está vendo?
Aleluias. Nós aceitamos o que Deus diz. E o diabo, quando não pode impedir que as pessoas creiam na Bíblia como ela está escrita, segundo a mensagem do profeta da era, então ele se introduz no meio dos crentes da mensagem para tentar colocar uma diferença que quem não tiver olho não vai conseguir ver. Contando desde a primeira pessoa, o primeiro católico e o último protestante, de todas as pessoas que confessam crer em Deus, e os que não creem só tem uma diferença. A diferença não está nos incrédulos. Os incrédulos, se você aperrear ele morre clamando por Deus. Ele é incrédulo só de fachada. Não existe ateu de verdade. A confusão está no meio dos crentes. A diferença está. Há uma ala de cristãos na terra que pode dizer com todas as letras: seja feita a vontade do Senhor e não a minha. E a outra ala que diz: a vontade do Senhor seja feita lá no céu, mas aqui na terra eu faço a minha. Pode pastor dizer que ela não pode cortar o cabelo, ela corta. Pode dizer que não deve usar pintura e ela está rebocando alguma coisa, nem que seja tentando tampar ruga. Está fazendo e acontecendo, está pelejando de alguma forma para fazer as coisas aqui do jeito que quer. Mas o cristão luta contra o maior inimigo que ele tem, a maior batalha jamais pelejada. O maior inimigo que ele tem é ele mesmo. A maior batalha jamais pelejada é contra o maior inimigo. Ele luta contra ele mesmo para botar esse inimigo debaixo dos pés do Senhor Jesus. Eu nunca daria conta de botar Francisco Nazareno debaixo do pé de Francisco Nazareno. Mas o Espírito do Senhor veio para colocar os inimigos de Cristo, todos os meus sentidos humanos que não estiver sendo usado por Deus, debaixo dos pés do Senhor Jesus. Pois o Senhor disse ao nosso Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Aleluias. Eu não poderia negar que tenho olho, mão e ouvido e ser um ser humano em meu juízo perfeito. Tampouco posso negar qualquer parte da palavra de Deus e permanecer em meu correto juízo no Espírito de Deus. Eu tenho de aceitar o que a denominação diz ou o que Deus diz acerca disto aqui. Está vendo? Agora transformando. Ele pode nos transformar através de sua palavra para que possamos descansar, porque somos parte dela. Para eu enxergar o que eu preciso enxergar, é preciso que o Senhor me dê olhos para ver. Para mim ouvir o que eu necessito ouvir, é necessário que o Senhor me dê ouvidos para ouvir. Se Ele não der, está despachado. É verdade. Tenham paciência comigo, só um minutinho, para me confirmar isso que eu acabei de falar para vocês. No livro, eu tinha que ter marcado aqui. E quando eu não marco, depois eu fico devendo. E eu não quero ficar devendo para vocês, porque eu demorar a vir aqui. E quando eu vier, vocês vão dizer que eu estou velhacando vocês. Porque estou demorando a pagar. É o lugar onde o Senhor disse, com as suas palavras, que Ele não tinha dado para Israel olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até aquele tempo,
E por isso, eles coisa tremenda isso aqui que eu achei. E eu não pensei que eu ia precisar disso aqui. E não marquei o lugar. Deuteronômio, capítulo 26. Deixe-me ver se é. Não é. Mas eu vou dizer, é isso que eu estou dizendo com essas palavras para vocês. Eu gosto de ler na Bíblia para não ficar nas minhas palavras. Mas olha, o capítulo 30, o verso 6 diz assim: e o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua semente, para amares ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Para nós amarmos ao Senhor nosso Deus, é necessário Ele nos dar coração para isso. É verdade. É o que Ele disse com as suas palavras. Imagine. Aí não adianta, bom, nada. Ah, se eu achasse aquele lugar, sabe? Que quando não acha é porque não era para achar. Não adianta ficar procurando. Mas era bem perto disso aqui. É 29, verso 4. Porém, não vos tem dado o Senhor um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Então, para você enxergar o que Deus quer que você enxerga, Ele tem que te dar olhos para isso. É verdade. Para você ouvir o que Deus quer que você ouça, Ele tem que te dar ouvidos para isso. É verdade. E quando Ele dá os ouvidos, não estraga com outra coisa não, porque Ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que coisa tremenda. É verdade. Onde é que eu parei aqui? Nosso assunto hoje é filhos e filhas de Deus. Se demorar um pouco, vocês não vão ficar cansados não, que eu já estou para terminar. Agora, transformando. Ele pode nos transformar através de sua palavra, para que possamos descansar, porque somos parte dela. E agora, há muitas coisas, falando do meu nascimento natural, há muitas coisas em meu nascimento natural de que não posso me vangloriar. Eu lhes direi, eu não tenho nada de que me vangloriar. Minha mãe era pecadora para começar. Meu pai era pecador. E vieram de um bando de degoladores. Carrascos, pessoas que degolavam os outros. Vieram de um bando de degoladores e pistoleiros, e a maioria deles morreu em ação. Morreu na pistolagem. Bêbados e fabricantes clandestinos de bebidas alcoólicas e tudo mais, e de Kentucky. Minha mãe era meio índia, e eu não tenho nada de que me vangloriar. Eu não posso me vangloriar de minha árvore genealógica. Oh, meu Deus. Porém, glória a Deus, há uma coisa de que posso me vangloriar. Meu segundo nascimento, o qual vem de Jesus Cristo. Eu posso me vangloriar desse Pai que temos, porque Ele é meu Pai, Ele é meu Salvador, Ele é meu Redentor. Eu posso me vangloriar de tudo que Ele tem,
Ele tem feito por mim, porque agora eu me tornei seu filho. Aleluia. Eu não sou mais filho de Charles Brana, eu sou filho de Jesus Cristo, esse mesmo. Apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis nada impuro ou imundo, e eu vos receberei. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor. Aleluias. Graças a Deus. Eu posso me vangloriar do meu nascimento agora. Eu não posso me vangloriar do meu primeiro nascimento. Não há nada. Estou envergonhado disso. Porém, não estou envergonhado do meu segundo nascimento. Não estou envergonhado do meu segundo nascimento. Como ele o fez? Pela lavagem da água, pela palavra. Isso mesmo. Crentes verdadeiramente predestinados ficam com a palavra. Eles não a pervertem. Ela não pode ser pervertida. Ó, filhos e filhas de Deus. Por que não podemos ter este grande companheirismo que devíamos ter? Com todos os filhos e filhas de Deus? Nós devíamos tê-lo, porém eles simplesmente não o farão. Verdade. Isso é tudo porque eles não são verdadeiramente filhos e filhas. Oh, Deus. Misericórdia. Eles vão manufaturar no concílio ecumênico, vão levantar uma imagem para a besta e vão pensar que todo mundo vai adorar a Deus através daquela imagem. Se eles nunca pararam para saber o que é uma idolatria de verdade, e o inferno de verdade vai cair, vai estar guardado para cada um idólatra que tentar adorar a Deus através da imagem da besta. Verdade. Eles vão fabricar, manufaturar um companheirismo no concílio mundial de todas as igrejas. É verdade. Mas o verdadeiro companheirismo que os filhos de Deus têm, unidos no corpo de Jesus Cristo, o sangue do Senhor Jesus, fazendo a propiciação por todos os membros desse corpo. Por mais que eles tentem manufaturar num concílio ecumênico, eles não chegarão nem nos pés do verdadeiro companheirismo que os membros do corpo de Cristo têm uns com os outros. Veja como eu disse outra noite, eu tinha anotado aqui, mas não tenho tempo de chegar a isto. Vou deixar isto agora, encerrar agora. Esse pequeno interior do interior. É aí onde você começa, o qual é sua alma. Então procede disso. Você é um espírito, e então você se torna um ser vivo. Agora, o ser vivo tem 5 sentidos, para entrar em contatos com o mundo natural no qual ele vive. O segundo corpo tem 5 sentidos. Esse é o corpo exterior, tem visão, audição, olfato, paladar e tato. O corpo interior tem amor, consciência e assim por diante, 5 sentidos. Mas no interior do interior, a torre de controle, ou é Deus ou Satanás. Verdade. Eu estou lendo do jeitinho que o profeta falou. E essa mensagem não é das velhas que o profeta pregou antes dos selos, não. 31 de outubro de 1965. É das últimas mensagens que ele pregou. Glória. Louvado seja. No interior do interior, a torre de controle, a qual é sua alma, ou é Deus ou Satanás. Você pode imitar qualquer destas coisas com que pode entrar em contato.
como cristão, ou você poderia expulsar demônios como cristão. Porém, se a torre de controle interior, o princípio, a origem, não for de Deus, ela nunca voltará para Deus. Você compreende isto? Amém. Judas não expulsou demônios? Verdade. Caifás, o que condenou a Jesus e o entregou à morte, até mesmo não profetizou? Verdade. Porém, ele não pôde ficar com a palavra. Está vendo? Isso mesmo. Transformado da igreja e do mundo em filhos e filhas de Deus. Encerrando agora. Oh Deus. Deus tenha misericórdia de nós. É muito grande a responsabilidade que assumimos quando confessamos que somos Teus filhos. Diante dessa gloriosa mensagem que o Senhor falou para nós. É um caso tão sério, Senhor. Pois o profeta provou na mensagem que quem não estava em Deus lá no princípio, nunca estará ao final. Porém, nós cremos na mensagem, cremos na palavra, por isso cremos que estávamos contigo antes do mundo ser formado, fazíamos parte do Senhor nosso Deus nos seus pensamentos, éramos atributos do Senhor e um dia fomos transformados de pensamentos em seres vivos, que andamos errantes como estrelas que vagueavam pelo esse universo escuro, até que a palavra raiou para nós, nos conscientizou que estávamos predestinados para a palavra do dia em que vivemos. Milhões e milhões estão nas igrejas agora, ouvindo da Bíblia como a palavra de Deus, ouvindo de Jesus Cristo como Salvador e sendo enganados no nome do Senhor. Porém, aqui estamos nós, crendo que por esta mensagem, por esta luz do entardecer, nunca seríamos enganados, porque não foi permitido que um escolhido fosse enganado. Por isso te damos graças. E quando reconhecemos, ó Deus, que não fomos nós que te escolhemos, foi o Senhor que nos escolheu. Isso nos deixa tão quebrados, tão pequenos, que dizemos, ó Deus, aqui estamos. Faça de nós o que bem te aprouver, o que bom e reto for aos teus olhos. Cumpra-se em cada um de nós segundo a tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluias. Quando a palavra do Senhor é pregada para nós, não é